Sejam bem-vindos a mais um Pode Fé. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial que acabou de chegar na nossa cidade, o querido Padre Lucas. Padre, seja muito bem-vindo ao Pode Fé. É uma honra estar recebendo o senhor aqui, tá? Obrigado pelas boas-vindas. Eu já estou me sentindo muito acolhido nessa cidade de Paragominas e principalmente pela paróquia Sagrado Coração de Jesus. Muito bem-vindo, viu, Padre, ao nosso Pode Fé e à nossa paróquia, né, Carolina? Com certeza. A gente está muito ansioso para conhecer o senhor e vamos começar lá do início, então, né? Como que foi a infância, a sua infância? Quem era o Padre Lucas pequenininho ainda? Nossa, aí é uma história longa, né? Vou tentar resumir aqui. Bom, o Padre Lucas, na infância dele... eu nasci dia 16 de agosto de 94. Então, nasci com um problema já no coração. Já vim cheio de desafio. Inclusive, eu nasci no Hospital Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, né? Hospital Nossa Senhora de Nazaré. Por isso que meu nome é Nazareno também, né? Que a minha mãe consagrou a Nossa Senhora de Nazaré. Então, já começa assim a minha vida, né? E... eu tive nos 5 primeiros anos, eu tive uma vida bem regrada porque eu era doente do coração. Tinha uma doença chamada tretalogia de Fallot, né? Então, minha infância, nos 5 primeiros anos, era bem regrada mesmo, né? Com risco até de morrer. Então, fui operado do coração aos 5 anos de idade, em Belém mesmo, né? No Hospital Beneficente Portuguesa. E ali já começou uma história de amor, né? Com Jesus, com a Virgem Maria. Minha mãe sempre, quando tem um aniversário, algo, ela conta essa história para as pessoas, que uma vez ela estava lá na correria de Belém, arrumando uma maneira de fazer cirurgia, de eu fazer essa cirurgia, e ela estava cansada de me carregar, porque eu já estava um pouquinho grande, né? Não é que eu cresci muito, não. E então ela disse assim: meu filho, pede para Nosso Senhor para te curar, porque eu não aguento mais te carregar, né? E aí eu disse assim, meio aos prantos, né? Mãe, mas já pedi tanto para ele me curar, ainda não me curou, né? Então ali foi umas cenas fortes, que eu não lembro disso, isso é minha mãe que conta. Toda vez que ela conta, ela chora. Aí eu choro junto, né? Vocês prestaram atenção, eu sou meio chorão, né? Não, é verdade. Então, assim, depois eu fui, graças a Deus, operado por um casal de médicos, né, que eu sou muito grato a eles. Depois que fui operado, nunca mais vi esses médicos. E aí tive uma infância normal, como tantos outros, né? Fui criado pela minha mãe, com meu padrasto. Meus pais, né, não viveram junto, né, na infância. Eu não tive a vivência de pai e mãe juntos, mas sempre estiveram muito perto de mim, tanto a minha mãe como meu pai. Tanto é que eles estavam juntos aí, né? Cada um com a sua respectiva família. E então eu vivi com minha mãe e meu padrasto. E o meu padrasto, eu chamo padrasto assim para vocês entenderem quem é, mas para mim também ele é como um pai. Que eu chamo carinhosamente de tio Cinza. Então quando vocês ouvirem dizer assim: ah, o tio Cinza falou isso, eu falei alguma coisa sobre o tio Cinza, você já sabe que é o meu padrasto, né? Que é o meu pai de criação. Inclusive, se eles verem isso, já quero dar um abraço e um beijo à minha família, tanto ao tio Cinza como ao meu pai, a minha mãe, a tia Maricele, que é a esposa do meu pai. Então, aí minha infância foi assim. Com meus irmãos, eu tenho 2 irmãos por parte de mãe, o João e a Laura, né? A minha irmã Laura, ela é mais nova que eu, 4 anos. E ela já é casada também, ainda não na igreja, mas está nesse caminho aí. Estou pegando o pé dela para ela casar. E o meu irmão João, ele tem 24 anos, está namorando também. A minha irmã já tem uma filha, a Ana Luísa, que é o amor da minha vida. Se um dia vocês verem assim, eu postando uma foto dela e dizerem o amor da minha vida, vocês já sabem que é a minha sobrinha, Ana Luísa. Então, esses são meus irmãos que viveram comigo na minha infância todinha, nessa caminhada. Eu não sei resumir a infância assim, porque é uma aventura e tanto, é bem longa, mas é para vocês conhecerem um pouco. Por parte de pai, eu tenho também 2 irmãos que não viveram comigo a minha infância. Quando eles nasceram, eu já estava na adolescência, caminhando para ir para o seminário, que é o Ângelo e a Maria Teresa. A Maria Teresa é a mais novinha, tem só 8 anos. Mas o senhor, essa infância foi em Belém? Não, eu sou natural de Irituia. Sou irituiense, né? Bem pertinho de vocês aqui.
Daqui a 2 horas de viagem, né? Sim. Entendi. Mas era uma criança assim calma, uma criança mais traquina? Eu era calmo. A verdade, eu sou o mais velho, mas a minha irmã Laura, ela se comportava mais como a mais velha, né? Mandava na gente. Até hoje ela manda na gente, que é uma beleza. Eu sempre fui muito calmo, olha. Eu posso dizer que eu vivi a minha infância até os 16 anos de idade, para vocês terem ideia. Até os 16 anos era muito brincalhão, só vivia brincando com as pessoas. Até hoje tem gente que diz que eu não cresci, né? Porque eu amo desenho animado, assisto desenho animado, né? Sou bem assim. Animes, né? Eu gosto muito de Dragon Ball, Naruto. Então, se um dia vocês verem eu falando disso, essa referência é porque faz parte da minha infância ainda, que vive comigo até hoje. Entendi. E padre, conta um pouquinho pra gente como foi seu chamado. Olha, meu chamado, ele veio também com a minha infância. Aos 5 anos de idade, quando eu fui operado do coração, antes nunca me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, né? Antes da minha operação. Tinham medo de não sobreviver. Não sabia se eu ia viver. Mas depois que eu fui operado, é uma das poucas coisas que eu lembro, né? Então, tem coisas que ficam marcadas na nossa vida. E uma das coisas que eu lembro, que quando o médico perguntou para mim, não sei se foi médico ou enfermeira, não sei, não posso ser tão autêntico nessa resposta, me perguntaram o que eu queria ser quando crescesse, eu disse, eu quero ser padre. Não teve nem a rodeio. Não pensei em outra coisa. Eu disse, nem sabia direito o que era ser padre, mas eu queria ser padre. Então, meu chamado, posso dizer que veio assim, junto com a minha infância. A minha vida toda eu quis ser padre. Apesar de alguns momentos da nossa vida a gente pensar em outras profissões, gostar de outras coisas. Por exemplo, teve um momento na vida que eu quis fazer gastronomia, né? Ainda fiz ainda um pouco de gastronomia, mas a vocação ao sacerdócio estava sempre ali comigo. E a participação da igreja? Desde pequenininho, Desde sempre pequeno. foi conduzido? Os meus pais, eles são muito religiosos, meus avós principalmente, a minha avó Nazaré, que Deus o tenha, vó Nazaré e vovô Geraldo, eles eram muito da igreja, né? Minha avó Nazaré me ensinou a rezar o terço, me ensinou, nunca esqueço de uma vez que eu estava na missa com ela, e ela me ensinou que eu tinha que fazer o sinal da cruz, que naquele momento ela me explicou dessa forma, né? Hoje eu sei que são outras palavras que nós dizemos na hora do evangelho, né? Não é o pelo sinal de Santa Cruz, né? Mas naquele momento foi assim, uma das coisas que aprendi com ela. Então, e também, como eu vivi com a minha mãe, ela também muito religiosa, muito devota, muito de oração, eu também sempre vivi na comunidade. Eu me criei numa comunidade de Irituia chamada Nossa Senhora da Penha. E ali foi a minha infância caminhando na comunidade. Eu com 12 anos de idade era catequista de infância, né? Catequista da pré. Depois eu fui também zelador do dízimo na comunidade. Fiz parte do pastoral da juventude também na minha comunidade. Fui coordenador do pastoral da juventude na minha comunidade. Então vivi assim intensamente mesmo a igreja. Recebi a primeira comunhão com 12 anos de idade. E a crisma que eu recebi um pouco tarde, recebi com 18 anos. Mas tudo ali, naquele entorno ali. Já fez de tudo. Sim, já participou de tudo, então a vivência vem de muito tempo já, né? Sim. E esse tempo no seminário, como que foram? Porque a gente já conversou aqui no pod que são bastantes anos para se formar Sim. padre, para ser realmente padre. Nossa. E como foi esse tempo de seminário? Olha, para começar, no ano 2011, estava na minha paróquia o padre Afonso, Carlos Afonso, saudoso Carlos Afonso, que hoje Deus o guarde num bom lugar. E ele trabalhou bastante com a juventude também na minha paróquia, em Irituia. E apesar de eu dizer sempre que eu queria ser padre, nunca tinha recebido o convite para entrar no seminário, nem sabia como era exatamente o processo para ser padre. Eu só queria ser padre, mas Não sabia como. sabia como. E em 2011, eu acho que eu estava com 17 anos, indo para os 18,
E aí ele me convidou para fazer o encontro vocacional. E aí começou a minha trajetória vocacional, né? De fato. E criamos um grupo de apoio comigo para os encontros vocacionais. Na Diocese de Bragança, apenas eu entrei. Persistiu. Sim. Os outros, uns são casados e outros estão no Salesiano, que é o Patrick, seminarista Patrick. Um dia, quando ele vinha aqui em Paragominas, convido ele para contar um pouco da história dele, né? Então a gente era um grupo de amigos. Eu tenho um amigo que ele foi comigo nos encontros vocacionais, ele nunca pensou em ser padre, mas só pela influência da amizade, ele perseverou e chegou um momento que eu pensei que ele ia entrar e eu não. De tão perseverante que ele estava. Mas aí ele resolveu procurar um outro caminho. Hoje é casado, tem filhos maravilhosos, vive lá mesmo em Irituia, que é o Edivaldo, um amigo meu. Então, assim, essa foi o meu chamado, né? Eu tive um amigo também que entrou nos Barnabitas, depois saiu, o Gustavo, depois aconteceu um acidente trágico em Ituia, né? Que acabou falecendo. E eu fiz os encontros de 2011, só que como eu ainda não tinha idade, e na verdade não era que a idade, eu não tinha terminado o ensino médio. Aí o padre pediu que eu voltasse a fazer os encontros em 2012. E em 2012 eu fiz os encontros, que aí concluiu. Eu concluí o estudo e o encontro vocacional veio. O chamado, veio a carta de pedido para entrar no seminário Paulo VI, né? Naquele tempo só tinha o seminário Paulo VI, hoje tem um seminário menor em Bragança, mas naquele momento só tinha o Paulo VI. E nós no primeiro encontro em 2012, que são 3 encontros no ano, no primeiro encontro nós éramos 60 jovens, no segundo encontro nós éramos 30, no terceiro encontro nós éramos, se eu não me engano, 10. Adivinha quantos entraram? 3. 3 jovens entraram. E adivinha quantos se ordenaram? Só o senhor. Não. Eu e o padre Aleuto. Só 2. Eu e o padre Aleuto, né? Teve um jovem que entrou junto com a gente, mas só que ele já tinha uma trajetória. Ele só entrou para concluir a teologia, que foi o padre Luciano, que já passou por essa paróquia aqui, né? Sim. Ele também fez um tempo de seminário com a gente. Então, em 2013, eu entrei no seminário, né? Junto com o Aleuto e mais um outro jovem. E interessante da vida do seminário que a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, entendendo a fé de uma maneira diferente. E quando eu entrei, tinha uma turma de uns 13 jovens lá, que tinha entrado junto em 2011. E aí, no tempo de 2013 a 2014, quando eu entrei, já desses 13 jovens só tinha 9, se eu não me engano. E aí, quando foi 2014, no outro ano já, desses 9 já estavam apenas 5, se eu não me engano. E desses 5, só 2 se ordenaram. Aí quando eu olhava para o Aleuto, assim, dizia assim, Aleuto, em 2014 o outro jovem amigo nosso que entrou conosco já tinha saído também. Aí eu olhava para o Aleuto e dizia, Aleuto, quem de nós vai chegar, né? Será que vai chegar alguém? Porque um grupo de 13, só ficou 2, imagine a gente, né? Mas naquele momento, graças a Deus. Então minha trajetória em seminário foi de 2013 a 2015. Quando chegou 2016, que ia entrar para a teologia, eu tive um certo medo vocacional. E eu gostava tanto do seminário que eu me perguntava, uma das crises vocacionais que eu tive, eu estou aqui no seminário porque eu quero ser padre ou porque eu gosto da vida que eu levo aqui? E isso me deixou muito inquieto. Fora outras coisas também que aconteceram comigo, né? Nada contra o seminário. Eu não tenho a dizer nada contra o meu seminário. O seminário da Diocese de Bragança é um seminário muito bom. No meu tempo, assim, foram dias... Por isso que tanto é que eu saí mais pela crise de dizer, eu estou aqui porque eu gosto de estar aqui ou porque eu quero ser padre. E aí eu saí em 2016. No início de 2016 eu saí. Fiquei 2 anos fora. 2016 e 2017. Mas também foi uns anos importantes para me aprofundar a minha fé, a minha caminhada, e aí eu voltei em 2018.
Aí quando eu voltei em 2018, eu olhei para o céu assim, eu saí, eu nunca esqueço do dia que eu voltei pro seminário. Como eu disse, hoje sou chorão, né? Eu saí de casa, eu fui sozinho, né? A primeira vez meus pais me levaram. Na segunda eu disse, não, eu sei o caminho, eu vou sozinho. Peguei o Boa Esperança e fui. Não sei porquê, mas eu saí de casa e chorei. Da porta de casa até a porta do seminário, pensando em voltar para casa. Aquele sentimento que eu tinha que voltar para casa, que aquilo não era para mim. Só que quando eu cheguei na porta do seminário, que eu entrei, aquele choro acabou. Acalmou. Acabou totalmente assim, eu respirei fundo, disse, eu olhei para mim mesmo e pensei, Senhor, meu coração está pronto, meu coração está pronto. E aí eu trilhei o caminho do seminário, fiz os 4 anos de teologia e agora estou aqui contando a minha história. O senhor é ordenado há poucos anos, né? Sim, fui ordenado dia 10 de dezembro de 2022. Um dia depois do Brasil ter perdido aquele jogo pra Croácia. Que eu tenho raiva até hoje. Olha o que ele lembra. Sim. Ah, eu amo futebol. Quase não lembrava nada que ele se ordenou. E padre, como foi para sua família receber, assim, recebeu a carta e recebeu a notícia? Não, eu vou pro seminário. A minha família sempre me apoiou, desde o início. Foi um apoio muito... Teve sim os medos, o meu pai teve um certo medo, assim, porque eu era muito novo, né? E eu nunca tinha saído de casa também, né? Nunca saí para morar fora. Eu saí de casa para o seminário. E uma das coisas que afligiu, principalmente o meu pai, que ele teve até uma conversa assim muito séria comigo, mas foi só uma conversa, não foi nada assim que fez a gente se afastar, não. Pelo contrário, isso fez a gente se aproximar mais ainda. É porque ele tinha aquele receio, porque eu não queria fazer o Enem. Eu não queria fazer Enem, eu disse, não, eu quero entrar no seminário. Eu estava empolgado para entrar no seminário, eu quero fazer o seminário, eu quero... Não precisa de Enem para entrar no seminário, então não vou fazer. Porque eu acho que o sonho dos pais é ver o filho passando no vestibular, né? O meu pai, ainda mais o meu pai que é doutor, né? Ele já fez o doutorado em agronomia. Então ele tinha. A minha mãe não, era um pouco mais tranquila, apoiou sempre assim com muito entusiasmo a minha vocação. Então, teve assim, só esse momento, mas depois que ele viu que eu estava muito feliz, e hoje ele é muito feliz em me ver padre também, né? Viu que eu estava feliz. A minha avó Nazaré, que era muito sensata, ela dizia assim para mim, meu filho, você tem que ser padre por causa de você, porque você quer, não é porque os outros estão querendo, é por você. E aí ela tem uma frase, né? Eu acabei virando o padre chorão também, né? Ela dizia assim, meu filho, mais vale um bom cristão do que um padre chorão. Minha avó tinha esses dizeres, minha avó Nazaré. Mas assim, essa frase da minha avó eu entendia no sentido de que é melhor ser um bom cristão, viver uma vida, um testemunho de fé aqui fora, do que ser padre por um status ou porque alguém quis que você fosse e não ter um entusiasmo. Ser um padre infeliz. Ser um padre infeliz, né? Reclamar da vida, ser reclamão e tudo mais. Então eu entendia isso da minha avó. Eu disse, não, vó, eu tô indo pro seminário porque eu quero ser padre mesmo. Principalmente na segunda vez, né? Eu entendo meu processo de seminário de 2 caminhos. O primeiro pelo entusiasmo e a curiosidade de querer saber como era o seminário. O segundo de uma forma bem decidida, dizendo, não, é isso que eu quero, custe o que custar. E nesse tempo que o senhor passou fora, esses 2 anos, os seus pais, eles acolheram e falaram, tá tudo bem, se tu quiser voltar, tu volta. Acolheram, senão... de uma maneira muito... nesse ponto, eu sempre tive muita ajuda dos meus pais em tudo, né? Me acolheram, me guardaram novamente em casa. Foi nesses 2 anos que eu fiquei mais próximo da minha avó Nazaré, né? Porque como eu vivi sempre com a minha mãe, eu tive muita proximidade com meus avós maternos, né? Que é minha avó Darcy e o meu avô Crinho, que também já faleceu, meu avô Crinho. De avós eu só tenho a minha avó Darcy. Então, eu tive um contato maior com a minha avó Nazaré, conversava mais com ela, ia mais na casa dela, até porque eu já estava um pouco mais crescido e um pouco mais entendido da vida. Então eu também tinha
eu gostava de ir para casa da minha avó nesses 2 anos que eu fiquei fora e deitar na cama dela e dormir. Eu amava dormir na cama dela. Por quê? Porque tinha uma rede assim, bem, e que a hora que eu acordava do meu cochilo, eu olhava, ela estava rezando o terço. Minha avó chegou a rezar 4 terços por dia, né? Um rosário. Rezavam de manhã, um meio-dia, 3 horas da tarde e 6 horas da noite. Então minha avó era de oração constante. Aí eu amava quando eu acordava e sabia que ela estava rezando já. Aí eu dormia mais em paz ainda. Isso incentivou, né? Fortaleceu a sua fé nesses 2 anos Sim, fora sim. do seminário, né? Foi nesses 2 anos também que eu conheci um pouco mais a renovação carismática, que eu fiz parte no grupo de oração Graça e Vida. Foi algo maravilhoso. E depois dessa ordenação, você foi mandado para Ipixuna. Fui. Como foi acolher essa notícia? Eu vou para Ipixuna. Olha, Perto de casa, né? Mas assim, era a primeira vez, a primeira paróquia. A gente tem o ano pastoral, né? Uhum. No ano pastoral eu fiz em Açaiteua. Foi um ano assim muito tranquilo, de muita paz. Eu gostei muito de estar em Açaiteua. Foi um lugar assim que me ajudou muito. Lá eu estive com o padre Lenilson, né? Que hoje o padre Lenilson está em Tracuateua. Fiz amigos. Tive uma afilhada lá, né? Uma moça que convidou para me ser padrinho de crisma. Antes de ser padre, eu tinha acho 3, 4 afilhados. Depois que eu virei padre, eu já tenho 10 afilhados, né? Então, depois, só que a Açaiteua foi assim. Eu sabia o tempo que eu tinha que ficar ali. Era um ano. Era um ano. Então, a minha mente já foi para lá sabendo. Depois de um ano, eu vou sair de Açaiteua. Então, a minha mente já estava programada para um ano. E aí, eu saí tranquilo de lá. Com um coração muito tranquilo. Mas também temeroso, porque eu nunca imaginei que eu ia para Ipixuna, a paróquia de Ipixuna do Pará. Uma paróquia que eu fiz pastorais, não constante, mas eram pastorais de missão, né? Em julho sempre tem uma semana missionária lá, que sempre vai seminaristas para lá. Eu fui em 2014 fazer missão lá. Depois eu voltei em janeiro, quando já era o padre Fernando Dutra lá. Eu voltei em janeiro de 2018, se eu não me engano, ou 19, e fiz pastoral também lá, numa das comunidades. Já conheci um pouco, mas não como hoje conheço. E aí, quando eu recebi a notícia, eu fiquei assim um pouco pensativo, porque eu pensava que eu ia ficar por rumo de Bragança, Viseu, Santa Luzia do Pará, ou até mesmo em Bragança, porque estava um pouco mais longe da minha casa. A gente tem aquela ideia de que o padre não pode ficar muito perto da sua casa, da sua família, ainda mais quando é muito novo. Aí quando me mandaram para Ipixuna, eu disse, poxa, beleza. Mas fiquei tenebroso, porque era um desafio. Eu também era padre novo, recém-ordenado. Mas quando cheguei lá, fui bem acolhido. Foi assim um período muito bom, ainda mais que eu tive um padre excelente como pároco, que é o padre Mairo. Acho que ele já veio aqui também. Já veio aqui. Um cara excelente. E os 2 anos que estive com ele lá, nós trabalhamos bem. Ele me aturou bastante, graças a Deus, me suportou. Obrigado, Padre Mário, por ter me suportado esses 2 anos lá. E o povo de Ipixuna também me ensinou a ser padre. Eu posso dizer, eu falo assim para eles, com muito orgulho, que eles me ensinaram a ser padre. A gente aprende também na vida pastoral o que é ser padre. Lá fiz muitos amigos, jovens. Fiz amizade com jovens, com as pessoas adultas, idosas. Se eu fosse falar de Ipixuna aqui, a gente viu isso na missa, né? Com certeza. Foi linda a homenagem, né? E como foi bonito ver o acolhimento. Claro que o choro foi de despedida, a gente entende, mas esse acolhimento também que a gente também tá dando, né? A gente quer que você se sinta acolhido na nossa paróquia. E foi lindo ver aquela homenagem, foi emocionante, assim, porque a gente viu que se tornou um amor, uma amizade, né? Cresceu e frutificou os seus dons, a sua vida pastoral, a sua vida de vocação, né? Tudo se frutificou naquele momento. Verdade. Foi algo maravilhoso. Padre, como foi para o senhor receber, né? Que ele receber para estar à frente do setor juventude? Para tomar a frente ali do setor de juventude da diocese. Porque para quem não sabe, Padre Lucas é assessor da juventude
E aí a gente viu que ele tem essa ligação bem forte, né? Ele tá A gente viu levando que essa a maioria missão das a pessoas sério. eram jovens, né? Que estavam chorando, Sim. principalmente na hora da música, né? Olha, o setor juventude na diocese já tem um bom tempo. Inclusive até o padre Fernando já foi assessor do Sim, setor antes do juventude. senhor, né? eu acho, né? Isso. Antes de mim mesmo, estava o padre Pablo, né? Pablo mesmo, né? Que hoje ele é da Pascom, assessor da Pascom. E quando o padre Pablo saiu, não tinha ninguém para assumir, né? Claro que talvez teriam outros padres até mais competentes do que eu. E eu estava recém-ordenado, foi no final de 2022, para 2023. Foi em 2023, na verdade, que eu assumi o setor juventude da Diocese de Bragança. Quando o bispo lançou a proposta, jogou na mesa, né? Assim, quem quer assumir? Né? Ele não indicou, não apontou. Ele disse, quem quer assumir? E eu fiz igual o profeta de domingo passado. Eis-me aqui, envia-me, né? E fui. Assumi esse compromisso. E no primeiro ano, 2023, eu não fiz muita coisa como assessor, né? Porque, na verdade, estava conhecendo o que era setor juventude e eu não queria fazer sozinho, porque ninguém faz nada sozinho. E aí eu criei uma equipe, né? Em 2023 fui estudando as pessoas que poderiam me ajudar a ir para frente. Então criei uma equipe, inclusive tem pessoas de Pixuna lá nessa equipe, tem pessoas de Mãe do Rio, que hoje não mora mais em Mãe do Rio, mas estava naquele tempo em Mãe do Rio, pessoas de Viseu, Bragança. Então criei um grupo, e hoje o grupo está até maior, né? Desse setor juventude. Então, no 2023 eu não fiz nada, assim, nós não fizemos nada, mas 2024 nós nos propomos a fazer o Congresso da Juventude, né? Que nunca tinha sido realizado um Congresso da Juventude para a juventude como um todo, né? Sempre tem um congresso da Renovação Carismática, um congresso do Apostolado, um congresso até da Pastoral da Juventude, mas da juventude como um todo, com todos os segmentos, seja Pastoral da Juventude, seja MEG, seja Ministério Jovem, ainda não tinha acontecido. E a gente criou esse desafio. E uma das pessoas que hoje está no coração como saudade, como memória, foi o Ronan, que chegou a falecer logo após o congresso, né? Sim. Aquela notícia foi muito impactante. Inclusive ele morreu aqui em Paragominas, né? Num dos seus momentos com seus amigos, acabou tendo um infarto, mas que nos deixou com muita saudade. Mas com a ajuda dele e com tantos outros jovens, nós conseguimos fazer aquele congresso maravilhoso, e esse ano queremos fazer algo até melhor, com a graça de Deus, e vai ser realizado dia 15 de junho, né? Lá em São Miguel do Guamá, na paróquia Cristo Crucificado, onde o pároco é o padre Antônio Carlos. E já convido todos os jovens, né, de todos os lugares da nossa diocese a participar desse Congresso da Juventude, que será lá em São Miguel do Guamá. No passado foi em Mãe do Rio, esse ano vai ser em São Miguel, na festa da Santíssima Trindade, que para celebrar a unidade dos jovens. E é muito bom ter o assessor da juventude aqui na nossa cidade. Acho que de um tempo para cá, de 2 anos mais ou menos para cá, a nossa juventude ela reacendeu. E Amém. aí a gente tá colocando, né, de pouquinho em pouquinho a gente tá evoluindo e reacendendo essa chama da juventude santa. E é muito bom ter o senhor aqui para auxiliar a gente nesse caminho de fé e de santidade. É maravilhoso. Sim. E agora o senhor foi mandado para cá. Está em Paragominas. E como foi? Você vai para Paragominas agora. Pertinho de Pixuna, pertinho de casa, mas uma nova realidade, novas pessoas. Novos desafios. Olha, como eu disse no meu agradecimento, né, que ninguém se sentisse enciumado ou constrangido porque chorei daquela forma, que na verdade era uma despedida, era também uma forma de reconhecer o amor e o carinho que as pessoas têm por mim lá em Pixuna. Mas eu vim para Paragominas de coração aberto, né? Quando a proposta foi lançada para mim, no início eu estava tenebroso, com medo, mas entendi que naquele momento, quando chegou a proposta de vir para Paragominas, eu entendi que Deus disse assim para mim: meu filho,
o teu ciclo em Pixuna, o que você tinha que fazer em Pixuna, você já fez. Deixa o outro fazer. Agora vai para outra missão, para outro lugar que eu te enviar. Eu entendi dessa forma. Então eu aceitei. Mesmo com aquele coração apertado, dizendo, poxa, podia ficar um pouco mais em Pixuna. Mas vim com o coração aberto. E estou aqui de coração aberto para fazer também o meu papel de ser instrumento de salvação. Eu quero ser aqui instrumento de salvação também, instrumento de santidade, ajudar os jovens, ajudar as pessoas, as crianças, os adultos, quem quiser, quem for preciso ter um encontro, ver o Padre Lucas e no qual ver o Padre Lucas enxergar Cristo, eu quero ser esse tipo de pessoa aqui, né? Estou com o coração aberto, estou muito feliz, né? Esses dias que estou aqui. Ontem eu fui em Pixuna, né, para buscar o resto das minhas coisas que estavam lá, né, alguns presentes. Eu até brinquei com o Padre Luiz Carlos, que é o pároco de lá agora. Pronto, Padre Luiz Carlos, quando eu coloquei a última coisa minha no carro, disse, pronto, agora o senhor já exorcizou o fantasma Lucas daqui. Agora o senhor pode ficar muito em paz aqui, né? Brincadeira, né? Nós somos muito amigos e a gente brinca dessa forma. E agora já estou com todas as minhas coisas aqui. Agora sou definitivamente Paragominas. E como foi pro senhor, né? Que a gente sabemos que ele é devoto do Sagrado Coração de Jesus. E a paróquia do Sagrado Coração de Jesus? Olha, é uma história muito bonita, assim. Eu contei isso para algumas pessoas, né? Acho que serve também. Eu tinha 3 devoções, assim. Com o tempo eu ampliei as minhas devoções para muitos outros santos. Hoje sou muito devoto de São João Paulo II, de São Padre Pio de Pietrelcina, da Beata Chiara Lute Badano. Então tenho muitos santos admirações. Mas na minha infância eu tive muita devoção ao São Francisco de Assis, né? Tanto é que chegou um tempo que eu quis ser franciscano, né? Eu queria ser franciscano, queria entrar na ordem dos franciscanos. Acabei não entrando, mas tenho muitos amigos franciscanos, capuchinhos. E olha para onde Deus me enviou no meu ano pastoral. Para a paróquia São Francisco de Assis, em Açaiteua. Já foi. Quando eu também, no meu período de seminário, tenho uma história muito bonita com Nossa Senhora, porque eu tenho na minha família, a minha família tem de tudo, né? E tem pessoas evangélicas, e tem pessoas de outras realidades religiosas. Então, criou-se dentro da minha cabeça uma confusão sobre a devoção à Virgem Maria. E eu tinha, no período de seminário, muito receio com Nossa Senhora. Chegou um tempo da minha vida que eu não rezava Ave Maria. Não no seminário, na minha infância, por causa das influências influências protestantes, posso dizer assim, de alguns discursos, até mesmo de ódio contra Nossa Senhora, que eu acabava aderindo com medo de estar desagradando Jesus Cristo. E quando eu cheguei no seminário, o seminário transformou. Eu até brincava com meus amigos, eu dizia assim, eu posso até não ser padre, mas católico eu nunca mais vou deixar de ser, porque eu aprendi a amar a Igreja Católica no seminário. Aprendi a amar a Igreja Católica. E ali também aprendi a amar Nossa Senhora. De uma maneira que hoje eu sou devotíssima a Nossa Senhora e peço perdão a Deus e a ela por tantas vezes que eu fui ingrato, né, a ela. E porque também eu li o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. E aí eu criei uma devoção muito grande a Nossa Senhora. E para onde Deus me envia, como padre, para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quando terminou esse período de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, já também no seminário criou-se uma devoção no meu coração ao Sagrado Coração de Jesus. No próprio seminário eu tinha uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu li a história da santa, que agora eu estou esquecendo o nome dela, meu Deus, mas a santa que viu a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Santa Margarida? Isso, Santa Margarida, obrigado. Santa Margarida Maria Locoque, né? E eu estudei a história dela, vi as revelações que Nosso Senhor falava a ela. Nunca fui do apostolado da oração, mas sempre tive muito perto deles, porque a minha avó era do apostolado, o meu pai é do apostolado da oração, a minha avó Daci é do apostolado da oração,
A minha bisavó foi do apostolado da oração e uma tia minha, eu até contei isso no meu Instagram, num dos Instagram que eu tenho 2 Instagram, né? Isso porque eu não gosto de rede social. Aí num dos Instagram que eu tenho, Padre Romano de Deus, tá escrito assim, eu conto um pouco da história de uma fita que eu tenho hoje, do apostolado, que eu recebi da minha tia. Uma tia minha que ela morreu em 2022, né? Eu já era diácono quando ela morreu foi um acidente de carro que matou ela lá em Santa Catarina, e ela era do apostolado. E ela dizia pro filho dela, que nem católico é, mas é uma pessoa muito boa também, gente boa, que se ela partisse dessa vida, né, quando ela morresse, era para entregar essa fita para um padre, e de preferência para o padre da família, né? E eu ainda nem era padre, e ela dizia isso, que era eu, no caso, que eu estava estudando para ser padre. E é incrível que pareça, né? Quando foi no fim do ano passado, antes de eu saber que eu vinha para cá, para o Sagrado Coração de Jesus, a minha tia, que recebeu essa fita do filho da outra, né? Por exemplo, elas eram irmãs, a tia Dilva, que está viva, recebeu do filho da tia Conce, que morreu. Tia Conceição morreu, ela entregou o filho dela estava com essa fita, entregou para a tia Dilva e disse que era para entregar para o padre da família, que no caso era eu. E eu nem sabia disso. E eu recebi essa fita, fiquei muito feliz. E logo que eu recebi essa fita, uma semana depois que eu recebi essa fita, eu soube da notícia que eu vinha para o Sagrado Coração de Jesus, né? Tudo sempre encaminhado pelos planos de Deus. Então, mas a minha devoção ao sagrado se criou também no seminário. E eu até brinco, faço as homilias, eu digo para as pessoas assim: quem é devoto do Sagrado Coração de Jesus? Aí vê só, levanta o povo do apostolado. Eu disse: olha, todo mundo tem que ser devoto do Sagrado Coração de Jesus. Todo mundo. Porque é o Sagrado Coração de Jesus. É Cristo. É o nosso Senhor. Nós precisamos ser devoto dele. É no coração dele que nós temos que nos esconder quando os problemas apertarem. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fadigados. Então é por isso que eu sou devoto do Sagrado Coração de Jesus. Mas não só para acalentar quando tem desafios, mas ele está lhe acalentando, lhe acolhendo em todos agora. Em todos os momentos, principalmente agora que estamos recebendo o Senhor aqui na nossa paróquia. E a gente queria finalizar o nosso Pode Fé de hoje, que o Senhor deixasse um recado para a nossa juventude, como assessor da juventude, mas também com o Padre Lucas, que influencia, com o Padre Lucas, que está junto no caminho da juventude, para que sejamos santos. E como que o Senhor vai nos ajudar nesse caminho. Eu já não sou tão jovem assim, né? Eu tô com 30 anos, né? Incrível que pareça. Mas a juventude é o futuro e o presente da igreja, né? Futuro porque serão homens que futuramente casarão, vão se casar, terão seus filhos, vão se tornar padres, vão se tornar freiras, mas o presente também porque é o que anima. Olha aqui, vocês dois jovens estão animando, estão comunicando a fé também por meio desse amor que vocês têm pelo Pode Crer. Pode crer, sabia que eu errava, gente. Perdão, ainda estou me acostumando. É o Pode Fé, porque o Pode Crer é lá de Pixuna. Inclusive um abraço para os jovens de lá. E para os jovens daqui, o que esperar do Padre Lucas? Gente, não esperem muito não, mas rezem para que a gente possa fazer bastante, juntos, com Cristo principalmente. E vamos trabalhar. Eu gosto de ouvir vocês. Eu também tenho mais ideias aqui que podem ser bom para nosso caminho de santidade. E sejam santos. Em qualquer circunstância que vocês estiverem na vida de vocês, busquem a santidade. E deixo aqui o convite do setor Juventude, né, para o Congresso da Juventude, que acontecerá dia 15 de junho em São Miguel do Guamá. Logo depois nós vamos estar mostrando como vão ser as inscrições, como podemos montar nossas caravanas. E tem uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês já. Nós estamos com a ideia de ter uma imagem de Carlos Acutis. Se alguém quiser patrocinar essa imagem, que a gente ainda não tem a imagem para o setor Juventude, uma imagem peregrina
de Carlos Acutis, porque é o ano da esperança, né? O ano jubileu, o ano jubilar da esperança, e nós queremos peregrinar com a imagem de Carlos Acutis em todas as paróquias com os grupos de jovens, seja da Pastoral da Juventude, seja da Renovação Carismática. Queremos que o Carlos Acutis caminhe junto com vocês nesse ano jubilar, que ele também será canonizado, e nós teremos um jovem de calça jeans, como dizia São João Paulo II, sendo nosso santo padroeiro no céu, intercedendo por nós, que ele já está lá também, né? Mas sim, será reconhecido como santo em abril. É isso. Gente. Padre, muito obrigada pela sua participação aqui no Pode Fé. Foi um prazer saber um pouquinho mais da sua história, de onde você veio. E claro que a gente vai se conhecer muito mais. Você vai com certeza passar muito tempo aqui, sim, se Deus quiser. E que o seu tempo aqui na nossa paróquia seja de muitos frutos. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vocação. E claro, né, gente, vamos rezar pelo padre. Como o padre disse, sempre bom estar rezando por ele, pela sua vocação. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, padre, por aceitar esse convite para estar aqui no Pode Fé com a gente. E, claro, os nossos patrocinadores, gostaríamos de agradecer vocês que fazem todas as nossas transmissões possíveis. E vocês, claro, que nos acompanham em todos os nossos Pode Fé. E até o próximo Pode Fé. Tchau, tchau. Tchau, gente.